Paulina engana Carlinhos ao afirmar que sua irmã gêmea se chama Paulina Paola, enquanto ela mesma se chama Paola Paulina. Isabel fica chateada por Grumete não demonstrar interesse por eles. Carlinhos sugere que a irmã doente da mãe vá viver com eles na mansão, mas Paulina responde que ela prefere não ser vista como fragilizada. Carlos Daniel critica Paulina por se doar por quem não merece, mas ela acredita sinceramente que Paola pode mudar. Rodrigo, por sua vez, diz que ela é inocente demais. Montesinos comenta com Paola que ficou satisfeito ao saber que Paulina foi inocentada de um crime que não cometeu, mas Paola despreza o advogado. Paola solicita ao Dr. Galícia que lhe conceda alta para retornar à residência no sábado. Na penitenciária, Paulina se despede de todos e diz que irá cuidar da irmã. Tamara conta que ouviu de Emiliana que Paola é perigosa e Eulália ressalta que às vezes ter um coração bondoso em excesso pode ser prejudicial. Paulina promete que voltará para visitá-las e Tamara leva uma bronca do médico por pedir cigarros a Paulina. Paulina garante a Mendive que continuará oferecendo apoio mesmo à distância, enquanto Emiliana chama Ricarda para se despedir, mas ela se recusa e vai direto avisar o diretor que Paulina foi libertada e está na enfermaria se despedindo. Pinha fica surpreso. Galícia autoriza o retorno de Paola para casa desde que ela mantenha a terapia e contrate uma enfermeira. Paola convence a permitir que Elvira a acompanhe. Quando o diretor chega à enfermaria, Paulina já se foi. Carlos Daniel lê no jornal a notícia da libertação de Paulina e Rodrigo elogia a maneira como ela explicou a Carlinhos que existem duas Paolas. Carlos Daniel considera afastar o filho de Paola. Mendive aconselha o diretor a aceitar que Paulina se foi, lembrando que nem todas as mulheres são iguais. Carlinhos conta a Lisete que a mãe só voltará para casa quando a irmã gêmea estiver curada. Ele pergunta a Piedade se a tia Paulina Paola é antipática como Stephanie. Adelina comenta que Stephanie mudou bastante, mas Carlinhos discorda, dizendo que ela nunca aparece para visitá-los. Lisete pergunta se o bebê da tia já veio de Paris. Elvira chega de táxi à mansão e exige que Lalinha chame um funcionário para levar as malas de Paola até o quarto, mas Lalinha se recusa e vai avisar Piedade. Filó conta a Paulina que vai passar vários dias na capital e Paulina convida a Célia para dividir com ela o apartamento que pretende alugar. Contudo, impõe como condição que Célia abandone o trabalho na boate, prometendo ajudá-la, mas Célia se recusa a aceitar sem contribuir de alguma forma. Paulina propõe que ela estude para buscar uma vida melhor e Célia aceita. Elvira se queixa com Piedade porque a funcionária não quis levar as malas da senhora Bratio até o quarto. Piedade então afirma que a verdadeira senhora Bratio é ela, pois Paola foi embora há muito tempo. Elvira retruca alegando que Paola ainda é esposa de Carlos Daniel. Piedade ordena que ela avise Paola que a casa pertence a Piedade Bratio e que ela não tem mais nenhum direito ali. Elvira responde que Paola consultou um advogado e que tem respaldo legal para morar na casa. Piedade diz que essa decisão cabe a Carlos Daniel e Elvira se acomoda para esperar. Em seguida, ela se posiciona para escutar a conversa. Piedade telefona para a fábrica e informa a Rodrigo que Paola cumpriu a ameaça de voltar para a mansão, deixando Rodrigo espantado. Célia comenta que notou o interesse de Serrano por Paulina. Filó recorda que ele chegou até beijar a mão dela. Paulina diz que está indo comprar a fantasia da Mulher Maravilha para Lisete, cumprindo assim a promessa que lhe fez. Serrano censura Leda por ter sido vaga em seu depoimento e por mentir ao dizer que não conhecia nenhum dos amantes de Paola Bratio, já que sendo sua amiga íntima deveria estar por dentro da vida dupla que Paola levava. Leda admite que isso é verdade, mas explica que preferiu não manchar ainda mais a imagem de Carlos Daniel e além disso não acreditava que sua confissão ajudaria Paulina. Serrano garante que teria ajudado, embora reconheça que isso não alterou o desfecho. Leda pede que ele não fique bravo com ela. Enquanto isso, Elvira continua prestando atenção na conversa de Piedade ao telefone com Rodrigo. Rodrigo solicita a avó que distraia a enfermeira até que Carlos Daniel decida como agir. Serrano confessa que está apaixonado por Paulina e por isso propõe a Leda que mantenham apenas uma relação de amizade. Leda lembra que Paulina é apaixonada por Carlos Daniel, mas Edmundo acredita que com Paola viva, Paulina jamais conseguirá ver Carlos Daniel com outros olhos. Leda admite que se Serrano conquistar Paulina, Carlos Daniel ficará livre para ela. Elvira ouve Piedade orientando Adelina e dizendo que Paola voltará para aquela casa para causar confusão. Piedade e Adelina percebem que Elvira escutava tudo e avisam que Carlos Daniel não está na fábrica. Elvira aceita um café e Piedade comenta que Carlos Daniel está desesperado com a pressão que Paola tem exercido.
Após consultar um advogado, Rodrigo descobre que Paola tem respaldo legal para voltar à casa do marido. Paulina se emociona ao encontrar uma fantasia para Lisete. Piedade pergunta a Elvira se não seria melhor que Paola permanecesse na clínica, onde recebe tanta atenção, mas Elvira insiste que ela está ansiosa para retornar ao lar. Quando Piedade se afasta para atender uma ligação de Rodrigo, Elvira tenta espiar, mas Adelina aparece com o café e interrompe. Elvira percebe que o café é de ótima qualidade e Adelina reforça que tudo naquela casa é ótimo. Rodrigo informa a Piedade que ainda não conseguiu entrar em contato com Carlos Daniel, mas que o advogado confirmou que não há como impedir o retorno de Paola. Piedade autoriza que Elvira deixe a bagagem de Paola, assegurando que Lalinha se encarregará disso, mas Elvira insiste em cuidar pessoalmente. Ao chegar à empresa, Carlos Daniel é informado por Rodrigo de que Paola enviou uma enfermeira para levar seus pertences para a mansão e que planeja voltar no sábado. Enfurecido, Carlos Daniel promete que antes disso vai acabar com Paola. Paola se surpreende ao receber Paulina, que se coloca à disposição para ajudá-la. Piedade decide instalar Paola no quarto de hóspedes no andar de baixo e Elvira questiona se o espaço já está limpo e pronto. Adelina garante que tudo na casa está sempre arrumado. Elvira informa que ficará responsável por cuidar de Paola por um tempo e Piedade pergunta se terá que oferecer hospedagem. Elvira responde que Piedade é o Paola, mas Piedade deixa claro que a casa lhe pertence. Piedade pede que Lalinha mostre o quarto para Elvira e depois pede a Adelina que as acompanhe. Elvira exige que um funcionário leve a bagagem de Paola. Carlos Daniel insiste na ideia de tirar a vida de Paola sem se importar com as consequências ou com uma possível prisão. Paola se espanta ao descobrir que Douglas deixou os 2 milhões do empréstimo no nome de Paulina, além de uma mansão luxuosa, e desconfia que os dois tenham sido amantes. Paulina assegura que não houve envolvimento algum e Paola se sente milionária graças à irmã. Paulina coloca todo o seu dinheiro à disposição de Paola, mas Paola destaca que com a partilha dos bens no divórcio receberá uma boa parte da fábrica. Paulina se choca ao saber que Paola pretende voltar à casa dos Brátios no sábado e tenta convencê-la a desistir dessa ideia. Paola questiona se a irmã tem medo de que ela reconquiste Carlos Daniel. Rodrigo tenta impedir que Carlos Daniel cometa uma insanidade, mas ele sai determinado a acabar com Paola. Paola avisa Paulina que pretende contar toda a verdade a Carlinhos e Paulina reage dizendo que ela está fora de si, alertando sobre como Carlos Daniel pode reagir. Paulina implora que a irmã não retorne à mansão. Paola afirma que não precisa da ajuda dela para nada. Paulina diz que naquela casa só existe ressentimento contra ela, mas Paula deixa claro que não vai entregar Carlos Daniel de bandeja para a irmã. Rodrigo ordena aos seguranças que não abram o portão da fábrica para tentar impedir a saída de Carlos Daniel. Piedade comenta com Adelina que será um milagre se Carlos Daniel não acabar matando Paola. Adelina sugere que conversem com Paulina, mas Piedade prefere não deixá-la ainda mais preocupada, além de acreditar que ela logo saberá da decisão de Paola. Paola ironiza pedindo que Paulina lhe passe o endereço para mantê-la atualizada sobre a lua de mel dela com Carlos Daniel. Paulina chama a irmã de cruel e Paola provoca dizendo que já estava na hora de mostrar as garras. Paulina admite que Paola não tem mais solução e Paola a aconselha a buscar um novo amor e esquecer Carlos Daniel. Paulina vai embora furiosa. Rodrigo entra no carro com Carlos Daniel para tentar acalmá-lo enquanto dirigem pela cidade. Piedade informa Elvira que ela ficará no quarto menor, próximo ao de Paola, para que ambas fiquem mais próximas da rua, e Elvira se despede prometendo retornar no sábado. Rodrigo sugere que Carlos Daniel tire Carlinhos de casa e ele também pensa em sair da mansão. Rodrigo aconselha Carlos Daniel a pedir o divórcio. Elvira relata a Paola como foi recebida na casa dos Brátios. Paulina implora ao Dr. Galícia que impeça a Paola de deixar a clínica, mas ele explica que não tem autoridade para impedir. Mesmo assim, Paulina segue determinada a evitar que uma tragédia recaia sobre a família Brátil. Carlos Daniel dá entrada no pedido de divórcio. Piedade aconselha Carlos Daniel a deixar Carlinhos sob os cuidados de Paulina. Carlos Daniel comunica à avó que Carlinhos ficará por alguns dias com Rodrigo e Patrícia até que ele consiga conversar com Paulina. Além disso, informa que também vai se afastar pelo tempo que for necessário. Ao sair do táxi, Paulina se surpreende ao ver Carlos Daniel saindo da casa de Patrícia e se esconde. Patrícia recebe Paulina e revela que Carlos Daniel quer manter Carlinhos longe de Paola para protegê-lo. Até que ela se estabilize, o menino ficará com os tios. Paulina teme que o garoto descubra que está sendo enganado e Patrícia pergunta por que ela ainda sente afeto pela irmã perversa. Carlinhos fica surpreso ao saber pelo pai que passará alguns dias fora de casa.
Patrícia assegura a Paulina que Paola não ama Carlos Daniel, pois se amasse não o machucaria tanto, ela acredita que tudo não passa de um desejo de vingança. Patrícia aconselha a Paulina a procurar Carlos Daniel. Adelina se surpreende quando Stephanie declara que a considera a avó de seu filho. Stephanie fica pasma ao descobrir que Paola retornará à residência da família. Aos prantos, Carlinhos questiona Carlos Daniel sobre o que estão escondendo dele e quem é a pessoa que virá visitar a casa. Stephanie confessa a Adelina que não se incomodaria se Will e Paola retomassem o caso amoroso, pois assim teria a desculpa perfeita para afastá-lo de sua vida. Paulina teme que comecem a espalhar boatos de que ela e Carlos Daniel são amantes e que por esse motivo ela estaria cuidando de Carlinhos. Além disso, Carlos Daniel precisaria visitar o filho com frequência. Quando Patrícia pergunta se Paulina ama Carlos Daniel da mesma forma que ele a ama, Paulina admite que sim, mas afirma que jamais será esposa dele enquanto Paola estiver viva, nem mesmo com o divórcio. Carlinhos comenta com o pai que percebeu que o quarto de hóspedes foi preparado, assim como o cômodo ao lado. Carlos Daniel mente dizendo que Leda ficará hospedada por alguns dias, o que irrita Lisete, que a considera chata. Carlinhos acrescenta que Leda mentiu ao prometer levá-lo para ver a mãe durante o julgamento. Carlos Daniel tenta convencer o filho a passar uns dias com os tios, prometendo que ele terá a chance de reencontrar a mãe. Patrícia aconselha a Paulina a permitir que Carlinhos vá morar com ela por um tempo. Carlos Daniel deixa Carlinhos na casa de Patrícia e Rodrigo. Stephanie conta a Willy que Paola voltará para a casa dos Brátios. Willy garante que Carlos Daniel dará todo o dinheiro a Paola para ela gastar como quiser, mas Stephanie afirma que ele não conseguirá colocá-la contra os irmãos. Willy provoca dizendo que talvez um dia ele e Paola unam suas fortunas. Carlos Daniel procura Paulina e pergunta se ela já sabe que Paola está prestes a voltar para casa. Paulina responde que tentou impedir, mas afirma que a permanência dela será temporária. Carlos Daniel informa que o processo de divórcio pode levar mais de 3 meses e Paulina sugere que talvez Paola ainda o ame. No entanto, ele garante que ela nunca o amou. Ele pede que Paulina também vá morar na mansão. Patrícia aconselha Rodrigo a tentar convencer Paola a não retornar à mansão dos Brátios, pois sua vida corre risco com a fúria de Carlos Daniel. Paulina se recusa a voltar para a casa dos Brátios e então Carlos Daniel pede que ela cuide de seu filho. Rodrigo procura Paola e tenta convencê-la a desistir de voltar para a mansão, mas seus esforços são em vão. Paulina hesita em receber Carlinhos por medo de que algo aconteça entre ela e Carlos Daniel, mas ele garante que visitará o filho no local que ela preferir. Paola admite a Rodrigo que ele era o único de quem tinha medo, mas que o amor que sente pelo irmão sempre a protegeu. Rodrigo oferece dinheiro para que ela vá embora e ela responde que aceitará a proposta no dia em que se cansar do seu lar. Rodrigo sai revoltado. Paulina decide assumir os cuidados de Carlinhos e a conversa entre ela e Carlos Daniel termina com um beijo apaixonado. Elvira comunica a Piedade que não é funcionária doméstica e que fará suas refeições à mesa com a família, embora em uma mesa separada e não junto aos empregados. Além disso, ela deixa claro que não passará as noites ali, exigindo que o motorista a leve e a traga todos os dias. Piedade pergunta por que então ela pediu um quarto e Elvira explica que é apenas para descansar durante o dia. Piedade manda avisar que Paula não deve esperar as boas-vindas e Elvira afirma que não permitirá que ninguém a trate mal. Piedade se irrita e diz que é hora de acabar com a farsa, chamando Paola de cruel e indigna. No entanto, Elvira evita se envolver em conflitos familiares e sai para buscar Paola. Paola faz Elvira empurrar sua cadeira de rodas para sair da clínica. Ela chega à mansão dos Brátios e é recebida por Lalinha. Provocadora, Paola desafia, quer ver quem será capaz de expulsá-la.